Continuando na exposição da Santa Lei do Senhor, Deuteronômio capítulo 5. Eu havia explicado aos irmãos, semana passada nós vimos a primeira parte do 8º mandamento, não furtarás. E aqui, irmãos, lembrando uma divergência que há, e que às vezes é encontrada até entre os evangélicos, estranho isso, eu vi pesquisando essa semana um pastor que dizia que o 8º mandamento é o 7º mandamento, uma confusão que foi criada na Igreja Católica Romana, e alguns pensam assim. Também já vi um presbítero errando, né? Não o nosso, claro, mas um presbítero de outra igreja que errou a contagem dos mandamentos. Só para lembrar, a contagem é diferente entre o catolicismo romano e a igreja verdadeira, a igreja católica verdadeira, não romana, porque os romanos, em determinada época, eles começaram a unir o primeiro ao segundo mandamento. Os irmãos lembram disso, né? Eu expliquei isso lá atrás. Eles tomaram o primeiro, uniram ao segundo mandamento, ou seja, não ter outros deuses. Eles contam também, não farás para ti imagem de escultura, com um objetivo claro, que é dizer que você não pode fazer imagem de escultura de um Deus que não existe, mas do Deus verdadeiro você pode fazer. Essa é a argumentação que os romanos usam para unir o primeiro ao segundo mandamento. E aí, para não fugir da contagem de 10, eles pegam o 10º mandamento e eles dividem em 2, aí chegando ao número dos 10. Mas se você for olhar a contagem dos judeus, que são os herdeiros naturais, né, os que guardaram, que têm a herança da lei, eles contam exatamente como nós contamos, os 10 mandamentos como nós contamos. Então, essa contagem está equivocada. O 8º mandamento, que está aqui no verso 19 de Deuteronômio 5, é não furtarás, certo? Não é o 7º mandamento, é o 8º mandamento. E nós dividimos o 8º mandamento em 2 sermões para respeitar tanto a estrutura do catecismo, que é a base que nós estamos tendo aqui de estruturação do sermão, mas em outras ocasiões também tomamos o catecismo como base com um sermão único, porque era possível. Mas os irmãos viram que só o sermão passado, só a parte positiva do mandamento, tomou mais de 1 hora de exposição. Então, se eu fosse expor as 2 perguntas, nós iríamos atravessar o tempo aqui de todo o culto. Tá bom? Então, por isso, a divisão em 2 partes. Nós vamos ler o verso 6 do capítulo 5, em seguida o verso 19 e a pergunta 142 do Catecismo Maior de Westminster. Diz a palavra de Deus, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. 8º mandamento, verso 19. Não furtarás. Pergunta 142 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades, a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios lícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade,
a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Amém. É óbvio que eu não pretendo esmiuçar detalhe por detalhe. Vocês viram que a resposta é muito extensa, mas eu vou tentar ser o mais detalhista possível para um sermão dessa natureza. Vamos orar então, irmãos. Santíssimo Senhor, nós rogamos a Ti, ó Deus, na manhã desse Teu dia, em que colocamos aos Teus pés. Como os discípulos ficaram, Senhor Deus, no monte quando o Senhor iniciou o seu sermão, nós queremos estar aos pés do Senhor nessa manhã. E Tu que és não apenas o legislador, aquele que formula a lei, mas é também, Senhor Deus, aquele que interpreta a lei. Ó Deus, clareie, Senhor, as Tuas exigências e as Tuas proibições para nós nessa manhã. Não porque esperamos com isso alcançar a vida eterna, não. Porque lemos aqui, Senhor, que o Senhor já nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, já estamos salvos. E por isso, Senhor, nos cabe a santificação e a busca incessante por ser como o Senhor é. Não apenas na vida da igreja, mas também no trabalho e no trato com os nossos bens, Senhor. É o que te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Numa sociedade como a nossa, em que o furto, o roubo são questões extremamente banais, né? São banalizadas, porque não é só o assaltante de banco que rouba, mas também aquele que é o ladrão do descuido, aquele que não pode ver nada ali sem aparentemente ter um dono, e ele vai e furta. Então, numa sociedade como essa, que não apenas os ladrões de profissão, né, se poderíamos colocar isso como profissão, porque não é, mas aqueles que são ladrões de oportunidade, a tendência do homem, do cidadão, é diminuir, né, as suas exigências morais e especialmente o peso da lei de Deus a respeito desse mandamento. Atrelado a isso, nós temos na mesma cultura uma ideia de paternalismo do Estado, né, uma cultura extremamente socialista, onde o indivíduo ele é culturalmente ele é educado desde sempre, desde a menor infância, a esperar do outro que alguma coisa venha até a mão dele, a esperar que o Estado seja o seu provedor. O Estado vai me dar casa, comida, roupa lavada, segurança, saúde, educação, tudo é o Estado vai promover, o Estado é meu senhor, o Estado vai me dar. Se ele não me der, eu faço greve, eu vou para a praça pública, eu vou reclamar, porque o Estado tem obrigação, porque a Constituição Federal diz isso. Então, no meio de uma cultura como essa, é complicado nós falarmos a respeito do 8º mandamento, porque primeiro a gente precisa desconstruir muito do que nós aprendemos, para depois reconstruir a verdade do Evangelho. E se os irmãos não estiverem realmente de coração aberto, né, desarmados para tentar, de algum modo, à medida que o sermão vai caminhando, os irmãos apreenderem, não apenas aprenderem, mas apreenderem essa verdade, entender o que é o que o mandamento nos ensina, então a nossa situação vai ficar cada vez mais difícil, porque está entranhado, está enredado no nosso coração tudo que é contrário a esse mandamento. Vimos isso naquilo que nós somos obrigados, resumidamente, nós somos obrigados a trabalhar. Essa é a ordem do mandamento, não furtar. O que é de antagônico a isso é trabalhar. Talvez o versículo que mais resuma isso na Escritura é Efésios 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom para ajudar o necessitado. Então, toda a parte positiva está resumida ali. E agora nós vamos entrar aqui na parte negativa, ou seja, naquilo que é proibido a respeito
do oitavo mandamento. Lembrando que a palavra ganav, né, que é a palavra em hebraico para definir furto, não é só furto, né, porque o furto é você subtrair uma coisa de alguém sem a pessoa ver. Não houve uso de força para isso. Né, você vai passando, tem um celular ali, aí você diz, esse celular não é de ninguém, porque se fosse de alguém, estava na mão da pessoa. Esse tipo de pensamento maldoso. Ele vai lá e toma. Isso é furto. Se eu uso a força, se eu uso uma arma, ou até a força física, ou então a força psicológica, mesmo que eu não esteja armado, mas eu forcei alguém a me dar aquilo que é dele, então é roubo. Isso também está incluído nessa expressão, nesse verbo, o sequestro, que é tomar a liberdade de alguém, roubar a liberdade de alguém. O rapto, quando alguém rouba, por exemplo, a filha de alguém para casar. Isso era muito comum até pouco tempo atrás. As pessoas elas fugiam para se casar. Isso também está incluído aqui nesse mandamento. A fraude, que é tomar objeto ou bem confiado sob a tua guarda. Isso também é quebra do oitavo mandamento. E a extorsão, o tomar dinheiro por meio de ameaças. O tomar dinheiro por meio de ameaças. Isso também é furto. Geralmente, quando uma pessoa é pega furtando, dentro desse esquema que nós vivemos, dessa cultura que nós temos aqui no Brasil, ela tende a colocar a culpa em outra coisa, especialmente naquilo que é impessoal. As pessoas dizem assim, não, fulano ele é ladrão porque ele não teve oportunidade na vida. Ele mora numa favela, ele nunca não teve oportunidade de estudar. E você está dizendo isso porque você teve um bom colégio, você teve uma boa família. Se você estivesse lá, você não diria assim. Você é uma pessoa sem coração. Porque, na verdade, ali o problema é a sociedade, que não deu oportunidade àquele indivíduo. Então, você tira o indivíduo do contexto, o problema já não é mais pessoal, o problema é a sociedade. Quando você lança o problema sobre a sociedade, você cria um ciclo vicioso, porque como é que você vai punir a sociedade? Você não pune a sociedade, você pune o indivíduo. Se a sociedade a promotora do roubo, logo o indivíduo não vai poder ser punido. Aí vem toda a cultura de desencarceramento. Por quê? Porque você não pode encarcerar uma pessoa que não tem culpa, a culpa é da sociedade. Só que não tem como encarcerar a sociedade toda, você não tem como punir a sociedade. Então, na verdade, o que se cria é uma cultura onde você não tem punição, uma cultura de impiedade, onde as pessoas percebem que há injustiça, impunidade. Palavra muito comum no nosso meio. É impunidade. E por que esse tipo de argumento não é válido? Porque se você for na mesma favela, talvez no barraco vizinho ou no mesmo barraco que aquela pessoa vive e pratica o furto, existem outras pessoas sem as mesmas oportunidades, sem a mesma estrutura de vida, que não roubam, mas trabalham, que vão catar latinha no meio da rua, que vão fazer alguma coisa, vai lavar carro, ele vai cortar uma grama, ele vai fazer alguma coisa, mas porque não cabe para ele a possibilidade de furtar, de roubar de ninguém. Porque é um princípio moral daquela pessoa. Eu não vou furtar, porque isso é errado. Logo, o problema não é a minha condição social, não é a oportunidade ou não que eu não tive, mas o problema é o meu coração. Se você ler lá Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo diz que os males procedem do coração. Ele começa a citar o adultério. Ele cita uma sequência de cometimento de pecados, o adultério, o assassinato. Aí ele diz, o furto. De onde é que procede o furto? Não é da sociedade, não é da falta de oportunidade, é do teu coração. Sabe por quê? Porque também tem o outro lado da história. O indivíduo é deputado federal, ele tem um salário que provavelmente ninguém aqui tem.
todas as regalias possíveis e imagináveis, e ele rouba. Mas não era a sociedade, não é a falta de oportunidade. Quem tem mais oportunidade que um deputado? Mas ele, mesmo assim ele é ladrão, porque o problema não é o que está externo a mim, o problema é meu coração. Todas essas forças que estão ao nosso redor, elas militam contra nós. Mas se o meu coração está apegado à lei de Deus, então eu não furto, eu trabalho, eu busco honrar a Deus com o meu trabalho. O remédio para aquele que pensa em ter as coisas é trabalhar. Também não é esperar do Estado. Também não é abraçar causas de justiça social nos termos que são abraçados hoje. Porque nessa cultura que nós estamos tratando aqui, tudo é de todos. E é isso que é ensinado. Você tem que ensinar para o seu filho, tudo é de todos. Não, tudo não é de todos. Porque se tudo for de todos, não faz sentido aqui. Nós estamos tratando de um mandamento que diz não furtarás. Já que está implícito, subentendido nesse mandamento que alguma coisa é de alguém. Se você ler comigo, por exemplo, Salmo 24. Salmo 24. Logo no primeiro versículo diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ao Senhor pertence a terra, ou seja, em última instância, o dono de todas as coisas é Deus. Então há um dono, tudo não é de todos, tudo é de Deus. Então se você não reconhece primeiro essa verdade, todo o resto está manchado de pecado. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e até os que nele habitam. Agora vá para o Salmo 104. Veja como é que ele trata isso na providência. Verso 13. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Veja, da terra que é de Deus, o homem tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam aos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a noite. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, e o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Ele vai citar todo o resto da criação. Teu Senhor, tudo pertence a ti, o Salmo 24. Aí depois ele diz, mas ele dá do que é dele. Ele dá às aves o alimento. Ele dá aos animais silvestres o alimento. Ele dá ao homem a terra para que ele plante e dali tire o seu sustento. O homem trabalha na terra de Deus, mas Deus dá ao homem essa terra para que ele possa trabalhar. Mas ele não deu a todos os homens toda a terra, ele deu uma porção para cada um. O maior exemplo disso foi quando ele deu a terra a Israel. E ele dividiu entre as tribos. Cada tribo vai ter sua própria porção e nenhuma vai invadir o do outro. O que é teu não é meu. O que é meu não é teu. Nem dentro da igreja é assim. O que é meu é meu. Com isso eu vou trabalhar
para ajudar o outro, mas sou eu que ajudo o outro, não é ninguém que vai fazer isso por mim. Logo, quando o Estado toma de mim e diz, eu estou tomando de você para ajudar o outro, o nome disso é furto. Quando o Estado pega, por exemplo, parte da minha renda e diz, você não sabe lidar com o seu dinheiro, eu preciso guardar aqui para a sua previdência. E ele tira lá 8% do meu rendimento e 20% do rendimento do patrão, porque eu não sei guardar, é isso que ele está dizendo. Ele está usurpando. Ele está sendo paternalista. Ele não deixa que o indivíduo mesmo possa progredir, desenvolver. Ele diz, mas 8% tem que ser retirado porque você precisa ter uma poupança. Você não sabe ter poupança. O Senhor diz, seja previdente. O Estado diz, você não sabe ser previdente. Eu preciso ser por você. Isso não está na lei de Deus, está na lei dos homens. E especificamente numa lei pecaminosa como a nossa. Num Estado fascista como o nosso. Que diz que tudo tem que estar no Estado. Tudo é para o Estado. Nada fora dele. Isso, além de tudo, é humilhação para nós cidadãos brasileiros, porque você não consegue lidar com o seu dinheiro, porque você vê lá o seu salário bruto, aí você vê desconto, quando sai, quer dizer, não sobra quase nada, por quê? Porque ele está dizendo que eu não sei gastar meu dinheiro. Eu não sei gastar meu dinheiro. Né? Você tem, por exemplo, imposto de renda que é deduzido na fonte. Como é a história? Quer dizer que eu sou ladrão. Indiretamente ele me chama de ladrão, porque se ele não tirar na fonte, ele não vai receber. É isso que o Estado diz quando tira o imposto de renda na fonte. Não é seu, é meu. Ele vai lá e apropria. Deus não faz isso. O Senhor da terra não faz isso com o dízimo. Ele diz, você tem que aprender a dar com alegria. Você tem que dar com alegria parte da renda, do sustento, da provisão que eu te dei. Então essas coisas são pecaminosas, irmãos. Nós vamos ver lá no final ainda, tratar um pouco sobre isso em relação ao Estado. Thomas Boston diz assim, os pecados proibidos nesse mandamento se resumem em 2 pontos principais. Primeiro, qualquer coisa que atrapalhe nossa própria riqueza injustamente. Ou seja, qualquer coisa que atrapalhar a promoção da minha própria riqueza, você vê que a Bíblia não tem problema com riqueza, mas desde que seja justa, isso está proibido nesse mandamento. É necessário entendermos nesse ponto para que não incorramos em pecado à medida que procuramos adquirir ou preservar nossa própria riqueza. Mas quando existem os meios legais que a providência nos convoca a utilizar e nós não fazemos os adequados, incorremos em pecado diante do Senhor. Ou seja, se você tem saúde, se você tem oportunidade de trabalhar e você não trabalha, você peca. Peca contra a providência. Portanto, esse mandamento ensina a cada um de nós, em primeiro lugar, não roubar de nós mesmos. Ou seja, o sujeito que não trabalha, ele rouba de si próprio. Ele está incorrendo num pecado contra ele mesmo, em primeiro lugar. Aí ele diz, exemplos disso. Como nós incorremos num pecado contra nós mesmos, no não furtarás? Pela vadiagem. Abra comigo, por favor, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda aos Tessalonicenses 3, verso 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Desordenadamente quer dizer pessoas que se recusam a trabalhar. Ele explica logo em seguida. Não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia, porque esse é o trabalho do vadio. Ele não tem o que fazer, então ele vai se meter na vida dos outros. Tem uma expressão num português nordestino para isso, né? Vai arrumar uma lavagem de roupa. É basicamente isso aí.
Fulano não tem o que fazer, manda ele lavar, arrumar uma lavagem de roupa. É isso aqui. Um bom nordestinês seria isso. Porque quem tem o que fazer, quem trabalha, não tem tempo de dar conta da vida alheia. Agora o vadio, o ocioso, o que não trabalha, esse tem condições de dar conta da vida de todo mundo. Quando o indivíduo não usa seu tempo e habilidade para trabalhar naquilo que tem oportunidade. O ocioso, agindo dessa forma, expõe sua vida à pobreza e se coloca em uma armadilha, já que não usa os meios para desenvolver a riqueza e seu sustento. O vadio peca contra Deus, que ordenou para o homem trabalhar e do suor do seu próprio rosto adquirir o pão. Por isso mesmo, aquele que vive nessas condições não tem o que é necessário para a sobrevivência e passa a ser pesado ao seu próximo. Segundo lugar, pelo descuido ou má gestão. Existe aquele que é descuidado e aquele que não gere bem. Mas essas duas coisas elas andam juntas. Provérbios 18, verso 9. Abra comigo. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. O negligente é irmão do que desperdiça. Eles andam juntos. Porque o que é negligente? É aquele que até trabalha, mas ele não usa toda a potência das suas habilidades para trabalhar. Ele é aquele funcionário meia boca, né? Aquele que vai, mas não vai. Ele vai, até vai, ele vai para o trabalho, mas chega lá, ele não está lá. Ele está viajando. Esse sujeito, ele geralmente é desperdiçador. Ele vive, tudo na vida dele é assim, não dá importância, ele não dá peso ao que ele faz. Então ele está na empresa, mas na verdade a cabeça dele está longe. Você fala com ele, ele fica voando. Então essa pessoa, ela tem dificuldade de gerir bem as suas finanças, porque ele vive com a cabeça em outro lugar. Ainda em Provérbios, agora no capítulo 14, verso 1, falando das mulheres, ele diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia, ela edifica o seu próprio lar, mas a tola, a insensata, a louca, ela desperdiça com tudo. Por que o texto fala sobre isso quando está tratando justamente em má gestão? É porque existe na natureza feminina, o cuidado, é um cuidado com a aparência, que é mais próprio da mulher, e que nós já vimos aqui por diversas vezes, quanto isso é bom e é estimulado pela Escritura, mas que se não tiver medida, isso passa a ser um pecado muito forte. Porque a mulher passa a ter tanto cuidado com a aparência, com tudo que é, né, externo, que ela passa a pecar e ela passa a usar mal os recursos da casa. Com isso, ela está desperdiçando o recurso e está com as suas próprias mãos destruindo a sua casa. Então tem um problema do homem. O homem também é vaidoso, não tenha dúvida disso. O homem pode ser desperdiçador quando ele quer, por exemplo, entrar numa disputa entre amigos. Então compra um carro, ele vai comprar o melhor, aí outro compra uma casa, ele compra uma maior, e assim fica nessa confusão, desperdiçando dinheiro. Mas é um assunto onde a mulher é mais, comumente, ela tem mais dificuldade nessa área. Ainda ele cita o terceiro exemplo, por não ter Deus em seus negócios. Isso é fantástico. Deuteronômio 8, verso 18. Aqui o sujeito trabalha, mas ele não tem Deus no seu trabalho. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ele trabalha, mas ele não reconhece Deus no trabalho. Então ele recebe o salário,
E a primeira coisa que ele deveria se lembrar é da obrigação que ele tem com o reino do Senhor, a parte que cabe ao reino de Deus. Mas essa parte, ela fica para a última parte, na verdade. Aquilo que era primícia passa a ser o último. Por quê? Porque eu não reconheço. Se eu me lembrar, o que reconhece ao Senhor começa dessa maneira. Senhor, de tudo o que tu me deste, está aqui a parte que é para o sustento da tua obra. E os outros 90% que me restaram, eu vou usar para a tua glória, Senhor. Ele reconhece na hora que ele vai comer, ele lembra de orar ao Senhor e agradecer pelo alimento. Ele reconhece no final do dia, quando antes de dormir com sua família, ele passa a orar ao Senhor, obrigado pelo dia, Senhor. Obrigado pelo trabalho, Senhor. Pelos problemas no trabalho, porque sei que está dentro da tua provisão, Senhor. É Ele quem dá a chuva e as estações frutíferas, diz Thomas Boston. Ele faz o gado prosperar ou diminuir, e prosperar o trabalho das nossas mãos. Ainda existe aquele que peca nesse mandamento pelo desperdício e pela prodigalidade. Ainda no livro de Provérbios, os irmãos percebem que Provérbios é sempre uma referência para a sabedoria. Capítulo 21, Provérbios 21, verso 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Isso é fantástico, né? Porque no Salmo 104, nós lemos que Deus dá o pão e o vinho que alegra o coração do homem. Aí aqui ele diz, quem ama o vinho. Ou seja, você recebe algo de Deus, um benefício de Deus que é para o teu prazer, e você passa a amar aquela coisa mais do que o Deus que deu aquela coisa. Então aí você incorre em prejuízo. Porque o que ama o vinho é aquele que bebe, se embriaga, que gasta dinheiro excessivamente com bebidas caríssimas, sem poder. Por quê? Porque tudo que ele quer é o prazer. E mesmo que ele não gaste com bebidas caras, porque existe aquele também que toma a cachaça, né, de beira de esquina, aquela mais barata, R$5, R$10, eu não sei qual é o preço disso, mas deve ser coisa desse tipo. E ele se embriaga com aquilo, ele ama viver embriagado. Quer dizer, um sujeito bêbado não trabalha. Quem já teve funcionário aqui sabe a dificuldade que é no Brasil a segunda-feira. Quer dizer, você não pode fazer muito plano para segunda-feira, porque você já sabe que aquele é o dia que as pessoas vão chegar ou bêbadas ou de ressaca. Quando eles vêm trabalhar, a produtividade está lá embaixo. Eles avisam logo, vai com calma aí que a coisa aqui não está boa. Estou com dor de cabeça, vai no banheiro. Quer dizer, um país que tem esse tipo de trato com a bebida dessa maneira, culturalmente assim, é um país pobre. É pobre por conta da legislação e é pobre por conta do modo com que as pessoas lidam com o prazer. Aqui também está sendo falado a respeito da prodigalidade, né? O filho pródigo, aquela história do Novo Testamento, né? A parábola do Novo Testamento que fala sobre o filho pródigo, que ele tomou a herança antecipadamente e simplesmente gastou tudo que tinha. E ele volta para a casa do pai dele, sem nada. E é interessante que a partir dali, ele vai ter o cuidado do pai dele. Mas ele não vai ter os bens que ele perdeu. O filho pródigo, ou seja, aquele homem que gasta sem medida, ele empobrece. E ele não pode depois colocar na conta de Deus, Senhor, tu não és o Deus da provisão, mas Deus te deu provisão e você gastou. Filho de Deus é um homem previdente e não pródigo. Mateus 6, verso 31. Abra comigo, por favor.
Mateus 6:31, as palavras de Cristo, fala sobre o desejo perturbador das coisas desse mundo. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Não se perturbe o teu coração, porque Deus sabe aquilo que você precisa. Então, um remédio para isso é você ter uma vida frugal, como nós vimos no sermão passado, uma vida simples. Quanto mais você tiver uma vida simples, dentro daquilo que você pode ter, é óbvio, nós vimos isso também, que a simplicidade é uma coisa que, para mim é uma coisa, para você é outra, dependendo da renda que você tem. Mas quanto mais simples você viver dentro da sua renda, menos perturbação você vai ter. Quando as pessoas dizem assim, eu já estou com pensamento nos problemas da segunda-feira, porque nosso coração está perturbado com as coisas desse mundo. E muitas vezes a gente está perturbado porque a gente gastou além do que deveria. E por fim, dentro desse primeiro ponto, a sordidez ou a mesquinhez, Eclesiastes 6. Eclesiastes 6, verso 1 e verso 2. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus lhe concede, não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade, grande aflição. Ora, isso aqui, logicamente, é uma maldição de Deus, porque você trabalha e tem tudo, mas vem outro e come. Essa também é uma expressão escatológica, como nós aprendemos. Escatologicamente é assim que vai acontecer. Os ímpios, eles estão enriquecendo nesse mundo, eles estão angariando todo tipo de riqueza, de carro importado, de mansões na terra. E depois quem vai usufruir de tudo isso são os crentes. No mundo restaurado, todas as riquezas desse mundo são dos crentes. Eles estão trabalhando para o nosso favor. Mas especificamente aqui o que está sendo dito é aquele que vive pensando nisso aqui. Ele só pensa em ganhar riqueza, mas ele não consegue gastar. Vocês já viram isso? O sujeito ele é grande empresário, ele tem inúmeras fábricas, riquezas sem fim, mas ele não consegue desfrutar daquilo, porque não tem tempo, nem tempo ele tem. Nem tempo ele tem, então a mulher dele vive muito bem, os filhos vivem muito bem, até o empregado dele vive bem, mas ele não tem nada. Ele pode ter 10 carros na garagem, ele não consegue nem andar, porque ele não tem tempo para andar, para desfrutar. E também tem aquele que tem condição, mas não desfruta com medo de perder. É um mesquinho. O que não sabe o valor das coisas, sabe preço, mas não sabe o valor. A pessoa sabe preço de tudo. Por exemplo, eu não vou viajar com minha família para gastar 10 mil reais. Ora, ele tem milhões na conta, ou ele tem um dinheiro muito bom na conta, que dava para ele viajar. Mas eu não vou gastar esse valor, esse dinheiro com minha família. Eu prefiro botar esse dinheiro no banco. Aí ele vai botando tanto no banco, ele morre e o dinheiro fica aí. Dizer, não usufrui. E vem outro e usufrui no lugar dele o dinheiro que ele ganhou. Então é pecado a prodigalidade, você gastar de maneira indevida, mas a mesquinhez é pecado também. Porque se você só junta e você não usufrui dos bens que Deus te deu, lembre-se daquela relação que Thomas Boston nos ensinou no sermão passado. Parte da minha renda é para o sustento comum da minha casa, que é o sustento do dia a dia. Pagar a conta de água, luz, fazer a feira de casa, pagar a parcela que você tem do carro ou da casa, não sei. A outra parte você vai guardar para um lazer com a sua família. Outra parte é uma poupança.
E a outra parte, que é a da obra do necessitado, da junta diaconal, do trabalho que é sustentado na igreja. Divida sua renda assim. Não nesses termos em importância, tudo isso é importante. Mas se você chega na hora do lazer com sua família e diz, não, isso aqui é desnecessário, isso é supérfluo, você não entendeu nada a respeito da vida. Não é supérfluo sair com sua família. Agora você vai sair quantas vezes você tem condição e para o lugar que você pode. Às vezes, irmãos, você pegar a sua casa e ir no parque da criança ali, que você não gasta nada, é uma bênção para a tua casa. Tomar um sorvete ali de R$3, R$2. Seus filhos não fazem conta, não. Seu filho não se importa se você está tomando o gelato mais caro da cidade ou o sorvete de beira de esquina. Para ele não tem diferença. Agora o que ele quer é sua atenção, andar com você. A mesquinhez, irmão, não saber o valor das coisas. Não sabe o valor que tem, né? É trazer para a sua casa aquilo que é bom. Tudo isso é em relação a mim, ou seja, eu estou me empobrecendo quando eu faço isso. O outro problema em relação a esse pecado é qualquer coisa que atrapalhe o aumento da riqueza do meu próximo, ou seja, do outro. 1 Timóteo 1, verso 9 e 10. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para todo quanto se opõe à sã doutrina. Veja, o que faz isso aqui se opõe à sã doutrina. O rapto, o furto, o roubo, não são coisas menores. Retirar a força, que é roubo, ou em secreto, que é furto, aquilo que é do outro. Ou ainda roubar pessoas, o que chamamos de sequestro. Esse pecado geralmente tem como finalidade o pagamento de fiança ou venda de crianças, mulheres ou órgãos para o mercado negro. Veja, a internet tem algo que se chama Deep Web, ou seja, uma internet profunda, escondida por debaixo dos panos, onde somente algumas pessoas têm acesso. Lá você tem mercado de crianças que são vendidas, órgãos são vendidos, mulheres são vendidas para serem escravizadas sexualmente. Isso existe no mundo e já foi prescrito na lei do Senhor. Isso é pecado. Ainda podemos incluir aqui o pecado de raptar moças para casar com elas, mesmo sabendo da proibição dos seus respectivos pais. Veja, você casar à força com uma mulher, pecado, é rapto. Antes as pessoas fugiam, hoje não precisa mais disso. É tão descarado que o pai diz, você não vai casar, ela vai em casa. Porque ela é maior de idade, então ela vai no cartório e se casa. Isso é roubo. Porque aquela filha é daquele homem, é daquele pai. Ele não é proprietário como você é proprietário de uma cadeira. Não é propriedade nesse sentido. Mas ele é quem resguarda aquela moça. Ele tem a administração dada por Deus daquela moça. Ele vai prestar contas a Deus daquela moça. Então, se você casa de maneira que seu pai não permitiu, moça, você incorre nesse pecado também. E o rapaz com você. Existe também ainda a corrupção das autoridades, que é um tipo de roubo. E nesses termos nós temos pelo menos 3 tipos de autoridades que se corrompem. O primeiro tipo é a corrupção por meio do desvio dos recursos oriundos dos impostos de uma população. Isso aqui a gente mexe, né? Porque ao longo da história do Brasil, nós sempre vimos isso. Os políticos desviando dinheiro. Veja, não é dinheiro público, porque não existe dinheiro público. Esse tipo de forma de tratar o dinheiro é tão perigoso quanto aquela história de que o sujeito que roubou é vítima da sociedade.
Porque se o dinheiro é público, não é de ninguém. Uma coisa que é de todo mundo não é de ninguém. Você entende? Quando uma pessoa faz muita regra para uma coisa, na verdade o que ela quer é fazer regra nenhuma. É assim que funciona. Quanto mais legalista, né, mais o sujeito ele não quer regra nenhuma para a vida dele. Quanto mais ele diz que o dinheiro é de todo mundo, é porque ele quer dizer que o dinheiro não é de ninguém. Porque se não é de ninguém, então é meu. Ninguém não existe. O dinheiro público é o dinheiro do pagador de imposto, é seu dinheiro. Bote isso na sua cabeça. Quando alguém desvia o dinheiro que é chamado público, é meu dinheiro. Então eu viro uma fera com um negócio desse. Não posso achar que roubou 3 mil ou 3 bilhões. É lógico que há uma diferença em termos de proporção, mas ambos estão errados. Eu vou fazer a diferença de proporção. Porque o que roubou 3 bilhões, quantas pessoas ele matou? Isso tem que ser pensado nesses termos, porque quando você desvia dinheiro da saúde, como nós vimos tanto na época do PT, quanto agora, durante o problema que nós estamos passando dessa peste chinesa, o que é que aconteceu? Pessoas morreram na ponta, as pessoas morreram quando não chegou aquele equipamento que foi superfaturado e foi desviado o dinheiro, o que foi pago e não recebeu. Quando um médico contraiu o vírus e acabou morrendo porque não tinha equipamento para se proteger. Isso tudo é morte ligada aqui à corrupção. Então a corrupção das nossas autoridades, ela é terrível porque ela mata em massa. É pior do que o assassino de uma pessoa só. E existe também o furto de uma autoridade na igreja. Assunto também muito delicado no Brasil, que é chamado sacrilégio. Abra comigo Romanos capítulo 2, por favor. Romanos 2, verso 22. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Veja, você que ensina uma coisa e faz outra, tudo isso é hipocrisia. Mas veja, você chegar ao ponto de você que deveria guardar os recursos da casa de Deus, é você que rouba, você que ensina os outros a ter uma vida justa, é você o primeiro a roubar. Isso, o nome disso é sacrilégio, que é o roubo dos recursos da igreja de Cristo, que deveriam ser usados no sustento dos pastores, nas causas comuns da comunidade e no socorro do necessitado. Esta é a forma mais execrável de roubo, pois se coloca diretamente contra as coisas de Deus. É pior do que o deputado ladrão, é muito pior. Porque aqui não é simplesmente o roubo do pagador de imposto, aqui é o roubo do dinheiro que sustentaria a obra de Deus. E os sujeitos estão andando aí de jatinho, andando de carro importado de milhões de reais. Eles estão brincando com as coisas de Deus. Eles fazem reuniões que já foram gravadas, os irmãos já devem ter visto isso. Nas reuniões, eles traçam estratégias de como vão tirar mais do povo. Agora tem um dízimo trízimo. Bíblia de R$1.000 já foi inventada. É a campanha do que pode dar 1.000, do que pode dar 10 mil, do que pode dar a sua casa. São ladrões, irmãos. Não tenha medo de dizer isso, não pode tocar no ungido do Senhor. Aonde é que esse homem foi ungido do Senhor? Isso é um ladrão. O Estado deveria prendê-lo. Na verdade, o Estado deveria fazer com que ele devolvesse o dinheiro. Mas se não fizer, eles vão cair na mão do Senhor, porque roubaram aquilo que é de Deus. Em terceiro lugar, o mau uso dos bens de uma família. Quando o esposo, esposa ou filhos tomam os bens da casa e gastam com hábitos extravagantes, excesso de gastos com vaidades, bebedice, glutonaria, adultério ou qualquer outra finalidade que não traga benefício para a casa. Isso é roubar os recursos da casa e quebra do mandamento. Veja,
Quando eu gasto com algo extravagante, eu roubo da minha esposa e do meu filho. Se meu filho gasta com uma coisa extravagante, eu dou um cartão a ele e digo, pode gastar, meu filho. Ele está roubando de mim. E eu estou dando a arma para ele me roubar. Veja que loucura é essa. Ninguém deve roubar, nem a autoridade do Estado, nem a autoridade da igreja, nem a autoridade da casa. E também, já nos encaminhando para o fim, devemos ter cuidado com essa cultura de pequenos furtos. Por exemplo, tomar emprestado uma coisa e não devolver. Você tomou emprestado, preste conta, olha, daqui a tanto tempo, eu estou precisando ainda. Se a pessoa conceder, não tem problema. Agora você precisa devolver. O que é emprestado não é teu. Não é teu. E se você ficar com aquilo que é do outro e não devolver, você roubou. Roubar itens de restaurante, hotel, empresa aérea. Isso foi muito comum numa época onde você ia viajar e tinha talher, né? As empresas cobravam talher. Aí o sujeito dizia assim, eu já paguei tão caro na passagem, que realmente sempre foi muito cara, que isso aqui é meu. Não, isso aqui não é teu. Estava incluso na passagem talheres ou assento para você viajar e a comida para você comer. Então, não é meu. E aí eu devo ensinar isso a meus filhos. Eu devo dizer, não, isso aqui não é seu. É seu? Não, é não. E às vezes eles dizem assim, não é meu. E você precisa dizer, não é seu. É do seu colega. Devolva a ele o que é dele. Não é seu. Papai não comprou, não é seu. Isso precisa ser tratado desde cedo, para que você não crie um ladrãozinho dentro de casa. Tenha cuidado com isso. Não devolver troco. Eu escutei isso aqui, foi um absurdo. Eu escutei numa igreja uma vez, na escola bíblica dominical, o sujeito dizer que foi num restaurante. No meio da conversa, foi dito lá pelo dono do restaurante que ele era um homem enganador, malicioso, né, um ímpio, assim, de verdade. Mas na hora do troco, o cara se enrolou e deu mais dinheiro do que esse sujeito tinha dado para pagar a conta. E ele disse que entrou no carro e foi dizendo com os amigos, veja, Deus tira do ímpio para dar ao justo. Ah, ladrão. É pior do que o outro. Usa o nome de Deus para roubar. Roubar a força de trabalho, que é o tempo roubado. Abra comigo, Tito, capítulo 2. Tito 2, verso 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Que coisa feia, né? Você tem um funcionário, você diz uma coisa, ele diz outra, você diz... E às vezes é crente. Funcionário, não seja respondão, o teu patrão é autoridade. Respeite a autoridade que Deus deu a ele. Ele diz, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Sabe o que é que um bom funcionário faz? Quando ele honra seu patrão, quando ele tem um coração satisfeito, ele orna a doutrina. Isso é fantástico. Ou seja, é como se ele enfeitasse a doutrina. Não trazendo aquilo que não existe, mas ele embeleza a doutrina, porque é a doutrina prática. Então o patrão diz assim, vale a pena contratar um crente, porque aquilo que eles aprendem lá na igreja, eles colocam em prática. Mas está longe de ser verdade isso no nosso meio. Que o que eu mais escuto aqui de irmãos que têm empresa aqui, pastor, está difícil de contratar um crente, porque quase todas as vezes que eu contrato, eu tenho mais raiva do que contratar um ímpio. Porque são respondões, confundem. Porque é meu irmão. Sim, ele é teu irmão, mas naquele lugar ele é teu patrão. Se ele mandar você baixar a cabeça e faz.
A não ser que seja uma coisa injusta, ilícita. Mas se é lícito, você tem que fazer. Ele é teu patrão. É como meu filho é meu filho, mas quando eu mando ele tem que fazer, porque é meu filho, ainda que tenha intimidade comigo. E aqui está sendo tratado também o roubo da força de trabalho, que é greve. Greve é pecado, é quebra do 8º mandamento. Deixa eu lhe explicar por quê. Porque quando você começou a trabalhar, você fez um contrato com o seu patrão. Se você é funcionário público ou se você é funcionário privado, você tem um contrato. Nem que não esteja assinado, mas vale a tua palavra, ou deveria valer a tua palavra. Você disse, olha, eu venho trabalhar todos os dias de tal hora a tal hora. Aí ele diz, mas se eu precisar, não, eu venho também, se eu tiver possibilidade eu venho. O salário é tanto. Aí você disse, tudo bem, eu vou. Aí se você puder, você já faz uma perspectiva. Quando daqui a um ano dá para a gente aumentar, a gente senta e conversa. Pronto, estão estabelecidos ali os termos do contrato. Aí com 6 meses você diz assim, não, o que ele me paga é pouco demais. Aí você se junta com outro, aí faz um motim. 2, 3 se juntam ali na empresa e começam a gerar um ambiente de insatisfação. Aí porque aqui a gente trabalha demais, aqui a gente é explorado. Aí começa com aquela linguagem socialista, né? Ele está me oprimindo, ele está me explorando, ele não dá meus direitos. Aí ele chega ao ponto de dizer, a partir de amanhã ninguém vem trabalhar, porque ele precisa da gente. O que é que você está fazendo? Se ele está pagando seu salário conforme foi acordado, e você não vai trabalhar, você é um ladrão. Exatamente como aquele que pega uma arma e vai furtar. Porque você vendeu tua força de trabalho e você não está entregando. Então greve pode ser legal, mas é imoral. Segundo a ética de trabalho de Deus. Você tem um meio pelo qual você vai negociar com o seu patrão. Você não é obrigado a trabalhar ali, tem isso também. Se você está insatisfeito, saia, meu querido. Mas você não pode, de maneira nenhuma, furtar. O ambiente de trabalho, quando se deixa de trabalhar para a empresa e passa a se resolver questões particulares por muito tempo, né? O uso de WhatsApp de maneira excessiva. Você fica no trabalho resolvendo um problema de outro trabalho. Ou ainda promovendo greve, motim, paralisação, que se caracterizam como furto da força de trabalho que foi vendida ao patrão. Enfim, são muitas as maneiras que pessoas comuns cometem roubo sem nem mesmo se dar conta disso. João Calvino diz assim, segue-se, entretanto, que não apenas aqueles ladrões que subtraem em secreto a propriedade alheia, mas também aqueles que obtêm ganho da perda de outros, acumulando riquezas por meio de práticas ilegais segundo a lei de Deus, e que são mais devotados à vantagem própria do que à equidade, ou seja, do que aquilo que é justo. Então não se baseie na lei, na Constituição Federal, para dizer o que é certo e o que é errado a esse respeito, mas na lei do Senhor. Já nos encaminhando para o fim mesmo, manipulação de preço a consumidor, ou manipulação do próprio consumidor. Vou dar só um exemplo. Vocês já devem ter passado por isso. Você compra um produto, na propaganda ele é enorme, né? Você diz, meu amigo, vale a pena, porque é o tamanho. Olha o preço. Aí você pega a embalagem, o negócio é grande. Quando você abre uma embalagem, depois tem outra embalagem, depois tem outra. Quando você vê, é uma coisinha assim. O que foi que fez com que aquela coisa fosse grande? Que existem perspectivas de foto, que você, determinado ângulo que você tira, a coisa fica enorme. Isso é pecado, irmão. Isso é engano, isso é fraude. Você não pode enganar as pessoas dessa maneira. Não, mas isso é trabalho de marketing. Não, isso é trabalho de manipulação. Você pode e deve, né, promover o teu produto para que ele possa mostrar na propaganda ou na forma de você verbalizar na venda
todos os benefícios, todas as vantagens que ele tem frente aos teus concorrentes. Isso não é pecado, isso é justo. Isso é negócio. Agora, você enganar, você dizer que faz o que não faz, ou que é do tamanho que não é, isso é errado, irmãos. É manipulação, é mentira. Os vendedores apresentam seus produtos de uma maneira que lhe fazem acreditar que nada pode ser melhor do que aquilo. Mas somente quando você adquire e abre a embalagem é que percebe que não era bem assim. Não é que a empresa tenha mentido quanto às funções ou eficiência do produto. É que ela manipulou sua forma de pensar sobre ele. A real necessidade daquele objeto e o que ele realmente lhe proporcionaria. Nem sempre isso é feito de maneira ilegal, mas sempre é imoral. Citando Calvino pela última vez, devemos nos lembrar que aquelas formas pelas quais adquirimos possessões e dinheiro do nosso próximo, quando os dispositivos usados vêm de uma afeição e desejo de enganar ou de alguma forma prejudicar, devem ser considerados furto. Lutero: nós quebramos o 8º mandamento quando obtemos vantagem sobre o nosso próximo em toda sorte de negócios que resultem em perda para o outro. Para eu ganhar, você não precisa perder. Eu não preciso enganar o outro para ganhar. O melhor negócio, o que vai fidelizar teu cliente, inclusive, é quando você vende algo justo por um preço justo. Pode ser até algo ruim, mas ele quer. Ele foi informado que aquilo ali, as qualidades não são tão boas, mas o preço é bom. Então ele entrou no contrato. O que você não pode dizer que é uma coisa e na verdade é outra. Então, numa sociedade como a nossa, onde todos praticamente fazem isso, todos enganam, todos manipulam, todos furtam, todos roubam, nós não somos todos. Nós não podemos ser assim. Qual é o remédio para isso aqui? Você quer enriquecer? É justo, não tem problema nenhum. Você quer ser uma pessoa rica? Não tem problema nenhum, desde que seja para usar naquilo que é justo diante do Senhor. Trabalhe. Qual é a tua referência? Não é a sociedade brasileira, é o Senhor Jesus Cristo. O último texto de hoje, Isaías 53. Isaías 53, verso 11. O profeta, descrevendo a obra de Cristo, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é a tua referência de enriquecimento. Trabalhe como Cristo trabalhou, não somente na criação. Ele trabalhou 6 dias na criação e descansou. Trabalhe também na providência, como Deus trabalhou. Ele trabalhou pela nossa salvação. Veja que há uma ligação direta com o 4º mandamento. Porque em Êxodo, o 4º mandamento, ele tem a base, a criação. Deus fez tudo em 6 dias, ao 7º dia ele descansou. Por isso, guardem o dia do Senhor. Em Deuteronômio 5 porque o Senhor nos tirou da terra do Egito. Ou seja, porque Ele continua trabalhando, eu devo trabalhar. Eu devo trabalhar. Cristo é a nossa referência de trabalho. E se todo mundo está trabalhando, se dando bem com engano, e for necessário que eu tenha prejuízo por conta do engano dos outros, eu não vou me associar a eles para fazer o que é mal. Eu disse o último texto, entenda penúltimo. O último é o Salmo 15. Eu não vou me associar com essa sociedade perversa, mas eu vou lembrar do Salmo 15. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Veja, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, não engana. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra os que temem ao Senhor.
Quem jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, e não ganha juro exorbitante para massacrar o outro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Como Cristo foi justo no seu trabalho, sejamos justos na nossa vida, irmãos, e com honestidade ganhemos o pão de cada dia, para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, depois dessa sequência de pregações, Senhor Deus, no 8º mandamento, nós entendemos um pouco mais a respeito dessa grande verdade da Tua Palavra e ao mesmo tempo tememos, Senhor, porque sabemos que de alguma forma, em algum tempo da nossa vida, nós já quebramos esse mandamento. Deus nos perdoa pela obra, pelo trabalho do Teu Filho, que alcançou a nossa justificação na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E também, Senhor Deus, nos dá prosperidade nessa terra, para que com ela, Senhor, possamos trazer um pouco de benefício para a nossa casa, deixar herança para os nossos filhos, promover, Senhor, o ganho para a sociedade e ajudar aquele que é necessitado, incluindo a Tua obra. Nos ajuda a sermos justos e enriquecermos dominando a terra, para a glória do Senhor. Amém.